Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Alvos da operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe vão permanecer presos por decisão da Justiça. Carnaval do Rio deve movimentar mais de 5 bilhões de reais. Rede hoteleira já tem mais de 80% de ocupação. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada. Os 4 detidos na operação da Polícia Federal que investiga uma tentativa de golpe de Estado passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira. Eles seguem presos, não é isso, Yuri Ascar? Boa noite para você. Seguem sim. Boa noite, Leandro. As audiências de custódia foram feitas por videoconferência. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve as prisões preventivas do ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, do ex-ajudante de ordens da presidência, Marcelo Câmara, e do major do Exército, Rafael Martins de Oliveira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, sem prazo para acabar. Nesta sexta-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo da gravação da reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo discutiram um suposto plano para reverter o resultado das eleições presidenciais. O vídeo foi uma das provas usadas para embasar a operação de ontem da Polícia Federal contra o ex-presidente, militares e ex-ministros. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o ex-presidente Jair Bolsonaro se defendeu das acusações. Vamos ouvir. Ninguém botou na minha frente nenhum documento, mesmo baseado na Constituição, que a imprensa nunca diz, né? E a Constituição, todos os seus 200 e poucos artigos estão à sua disposição. Não tem esse artigo é proibido ou aquele outro não é. Mas mesmo assim não foi chegado na minha frente algo para eu assinar, para decretar sítio, defesa, outra coisa qualquer. Olha, esse termo golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito é completamente, não é nem equivocado, né? É um crime falar nisso daí. O pessoal do 8 de janeiro, né, no meu entender, foram levados para uma armadilha da esquerda, mas o que aconteceu foi baderna. Ninguém tentou de forma violenta, usando armas, como eles estão sendo acusados e condenados, até 17 anos de cadeia por causa disso, para mudar o Estado Democrático de Direito. Num domingo, tudo fechado em Brasília. E outra coisa, quando você fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Tem que ter força, ou militar, ou tem que ter arma nesse negócio. Não teve nada disso. O senhor teme ser preso? Até você pode ser preso hoje em dia. Não tem mais Estado Democrático de Direito no Brasil. Não existe isso aí, não existe. Até, por exemplo, o meu processo não podia estar no Supremo. Isso é a primeira instância. Eu não tenho foro privilegiado mais. Vamos mudar de assunto. Uma forte chuva atingiu o Distrito Federal nesta sexta-feira. O temporal provocou alagamentos e deixou carros submersos na Asa Norte. Diversas lojas ficaram inundadas. A tempestade também causou estragos na Universidade de Brasília, que ainda avalia os prejuízos. Não há informações sobre feridos. Que imagem, né? A Enel, concessionária de energia de São Paulo, vai ter que pagar uma multa de mais de 165 milhões de reais. O motivo é o apagão que atingiu a região metropolitana em novembro do ano passado, depois de uma tempestade. Vamos então ao vivo com a Caterina Schutt, que tem os detalhes para a gente. Oi, Caterina, boa noite para você. Oi, Leandro. Boa noite para você também e para todos que nos acompanham. Olha, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel não prestou o serviço de forma adequada. Isso porque, veja só, a concessionária só teria acionado as equipes de manutenção 3 dias após o temporal que derrubou árvores e comprometeu o abastecimento de energia na capital paulista e também cidades próximas. Além disso, a Enel teria descumprido o contrato por não garantir o fornecimento de energia à população afetada pela tempestade. O documento da ANEEL apontou que a energia só foi restabelecida em todos os imóveis afetados 1 semana após o temporal. A gente relembra que, na época, mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz. E, olha, a Enel ainda pode recorrer dessa multa. Eu volto com você. Obrigado, Caterina. Boa noite para você. Terminou nesta sexta-feira, na França, a viagem de negócios do governador de São Paulo pela Europa.
Desde o começo da semana, Tarcísio de Freitas tem apresentado a investidores projetos de privatização do Estado. Os últimos compromissos do governador de São Paulo foram na Embaixada do Brasil, em Paris. Tarcísio de Freitas recebeu executivos de um dos maiores fundos de investimentos da França, financiador de obras de infraestrutura em vários países. O governador também conversou com membros de uma operadora francesa de transportes públicos. A gente está nesse interesse de trazer novos operadores ferroviários, porque para nós é muito importante. A gente quer expandir as linhas da CPTM. Nos 3 países em que passou durante esta semana, o governador participou de 13 reuniões de negócios. Em todos esses encontros, Tarcísio de Freitas esteve com representantes de grupos europeus que podem se interessar pelos projetos de privatização no estado de São Paulo. São obras voltadas principalmente ao transporte rodoviário e sobre trilhos. Os 13 leilões podem gerar ao Estado 220 bilhões de reais. Então a gente tem que estar sempre mostrando para esses investidores que esses projetos estão andando. E à medida que o programa vai avançando, a gente tem que estar conversando com novos investidores e mostrando também o progresso para que esses projetos possam ter êxito aí no final. Subiu para 9 o número de mortes pela dengue no estado de São Paulo. 7 casos foram registrados no interior, 1 em Guarulhos, na Grande São Paulo, e 1 na capital. Além disso, outras 15 mortes que também podem ter sido causadas pela doença ainda são investigadas. Em todo o estado já foram confirmados mais de 42 mil casos de dengue. Vamos falar agora de carnaval, com um público estimado aí entre 7 milhões de pessoas. O carnaval carioca deve movimentar 5 bilhões de reais, segundo a Prefeitura do Rio. Vamos falar então ao vivo com o Leonardo Ack, que tem mais informações para a gente. Oi, Léo, boa noite para você. Como é que está a movimentação pela cidade, hein? Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a rede hoteleira registra uma média de pouco mais de 80% dos quartos reservados para o carnaval. As regiões mais procuradas são a Zona Sul, o Centro e também a Zona Oeste da cidade. Agora, as empresas aéreas ampliaram a oferta de voos extras para o carnaval, disponibilizando mais de 1.000 viagens até o dia 19 de fevereiro. A expectativa é de que mais de 510 mil passageiros passem pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim. Agora, Leandro, a concessionária que administra a rodoviária do Rio informou que o terminal já opera com quase 100% da movimentação do período anterior à pandemia. Leandro. Carnaval do Rio é sempre animado, deu para ver que teve gente animada atrás de você aí também, Léo. Obrigado, boa noite para você. Vamos mudar um pouco de assunto. Nos Estados Unidos, o piloto de um avião bimotor tentou fazer um pouso de emergência em uma rodovia da Flórida. 5 pessoas estavam a bordo da aeronave, 2 morreram. Essas imagens mostram um avião em chamas. Durante a manobra, a aeronave chegou a bater em um carro que foi parar no canteiro da via. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Vamos falar agora de futebol. O Corinthians oficializou a contratação do técnico Antônio Oliveira, que já pode estrear no domingo. O clube paulista pagou a multa rescisória de R$1 milhão ao Cuiabá e conseguiu registrar Antônio Oliveira na CBF. O técnico português assinou com o Corinthians até o fim desse ano. Ele já treinou a equipe nessa sexta-feira e vai poder comandar o time na partida de domingo contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite e a gente se vê.